Mesmo após enchentes históricas como essa de Petrópolis, por exemplo, o governo Bolsonaro reservou apenas R$ 25 mil para intervenções em áreas de risco e desastres. A informação é da analista de política da CNN, Larissa Rodrigues. A falta de verba foi constatada num relatório de um dos grupos de trabalho ainda durante o governo de transição. Esse relatório aponta que o valor previsto para desastres em 2023 representava apenas 5% de toda a verba prevista para o ano passado. O documento cita especificamente o Programa para Intervenção em Áreas de Risco e Desastre. Nós entramos em contato com a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro, responsável pela execução desta área do orçamento, mas ainda não tivemos resposta. Em entrevista ao CNN 360, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou sobre esse assunto e afirmou que a PEC da transição, PEC do estouro, aprovada no fim do ano passado, recompôs o orçamento para os desastres e que a PEC que está subsidiando nesse momento as ações federais. Vamos ouvir. Uma ação muito importante, Daniela, é a qualificação, formação permanente das equipes de defesa civil, você mobilizar o conjunto da comunidade para ações de prevenção. Aliás, esse programa foi desmontado, infelizmente, nos últimos 4 anos. Quase não tinha orçamento previsto para 2023. As ações que nós estamos vendo que estão sendo feitas pelo governo federal só foram possíveis por conta da aprovação da PEC no final do ano, a chamada PEC da transição, que recompôs o orçamento para os desastres, recompôs o orçamento para o Ministério do Transporte para poder apoiar a reconstrução da estrada e recompôs o orçamento para as ações das Forças Armadas também. Então, de fato, vai ser um grande esforço para reconstruir a região. Vamos ao debate, só vou dar um pouquinho de contexto antes. Esse corte no orçamento foi um corte generalizado que foi feito pelo ministro Paulo Guedes ali no final do ano para poder colocar o país, o orçamento federal, dentro do teto de gastos. Como não tinha sido feito o dever de casa, o país não tinha feito as reformas que precisava, reforma administrativa, revisto ali todos os seus programas vários programas de apoio, de subsídio que o Brasil tem. Faltou dinheiro, faltou recursos, foi preciso cortar e vários programas tiveram o seu orçamento reduzido. O ministro pondera aí que só está sendo possível apoiar o estado de São Paulo agora por conta da PEC do estouro, que ela recompôs o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional e agora é possível fazer essas ações. Mas isso é parcialmente verdadeiro. Geralmente o governo utiliza mesmo o orçamento do MDR, do Ministério do Desenvolvimento Regional, para esse tipo de ação, mas quando é uma tragédia desse porte, a regra do teto de gastos, ela prevê o crédito extraordinário. O governo pode pedir um crédito extraordinário e liberar esses recursos para fazer frente a essa tragédia. Não precisava da aprovação da PEC do estouro para isso. Joel, começo com você. Quem está com a razão aí? Não, sem dúvida. Não era necessário o PEC de transição para a gente ter o dinheiro disponível, os recursos disponíveis agora. O Estado brasileiro e as regras fiscais brasileiras prevêem esse tipo de situação e esse tipo de necessidade, né? Agora, uma coisa é verdade. O governo Bolsonaro, especialmente nesse seu último orçamento, entregou um orçamento fictício, um orçamento que não tinha dotação ali mínima para uma série de áreas fundamentais do Brasil. E, de maneira geral, com relação à preparação do Estado brasileiro para calamidades e para problemas futuros, o governo Bolsonaro parecia um dono de carro que, para economizar um dinheiro, resolve que não vai mais gastar com manutenção ou que não vai mais gastar com seguro. É torcer para Deus para nada de errado acontecer, né? Mas, infelizmente, a realidade não se comporta de acordo com o pensamento mágico. Então, era uma política brutalmente irresponsável que foi herdada. Não foram feitos avanços nenhum, pelo contrário, retrocessos, desmonte da nossa capacidade, da nossa estrutura de reagir prontamente a catástrofes naturais,
que agora o governo corre atrás, mas, de novo, ao correr atrás, o próprio governo Lula, digamos que dá uma esticada aí nos termos do seu discurso. Busca justificar um pacote de mais de 200 bilhões de reais passado no finzinho do ano passado, como se isso fosse essencial para responder a emergências. Não era. O pacote era essencial, entre outras coisas, para toda a negociação que o governo quer fazer, mas mais do que isso. Era essencial para uma política, provavelmente, que não vai se preocupar em fazer o esforço, que segue sendo necessário e imprescindível, de ajuste das contas públicas. Uma coisa, o gasto com as calamidades agora não tem nada a ver e poderia perfeitamente acontecer sem a PEC da transição, que teve um valor muito, mas muito acima do que o que de fato seria necessário para garantir o auxílio de 600, algum aumento real do salário mínimo. Joyce, o Joel faz 2 pontos muito relevantes, né? A gestão complicada, né, para usar uma palavra leve, do orçamento no governo Jair Bolsonaro, mas também o quanto não precisava de uma PEC daquele tamanho para você fazer frente a um desastre natural, uma tragédia como essa. E eu queria aproveitar a sua experiência de parlamentar e aí trazer um terceiro elemento, que são as emendas parlamentares e, no ano passado, o orçamento secreto. O quanto o orçamento foi ficando tão enxuto para fazer frente às demandas do Congresso por emendas? O orçamento ficou absolutamente engessado com a criação do orçamento secreto. Veja, é só a gente colocar uma calculadora no meio desse pacote aí. Nos últimos 3 anos foram quase 65 bilhões de reais de emendas destinadas a parlamentares amigos do governo, e aí esses parlamentares, deputados e senadores fazem as negociações diretamente com prefeituras e governos estaduais. Só para este ano, agora, 2023, mais de 19 bi de reserva para orçamento secreto e mais quase 3 bi para os novatos, que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, conseguiu negociar com o governo. Quando você faz a soma de todo esse dinheiro, era dinheiro que tinha que estar em prevenção de desastre, em infraestrutura, em mais projetos de residência, seja Minha Casa Minha Vida, o nome que se dê, pouco importa, o que importa é a moradia chegando lá na ponta para o cidadão, pagador de impostos. Então, esse dinheiro, não é que o dinheiro sumiu da peça orçamentária, mas ele fica engessado. O dinheiro vai para aqueles programas em que deputado A, o senador B, indica. Então, realmente foi um orçamento de faz de conta. O governo abriu mão desse poder e entregou esse poder nas mãos do Arthur Lira e também do Rodrigo Pacheco. Tiago, o orçamento secreto acabou mesmo ou ele vai continuar tomando recursos que deviam ir para áreas tão importantes como prevenção de desastre? Não acabou, continuará acontecendo. E o orçamento secreto nada mais é do que, não o mensalão 2.0, porque é aquela história, só se concede dinheiro aos aliados. Só aos aliados, sim. Logo, o que nós temos? Nós estamos fazendo algo que os americanos já estavam fazendo lá com Abraham Lincoln, na época do término da escravatura americana. Nós estamos falando de uma grande e verdadeira máquina de corrupção que nós só mudamos de nome. Essa é a verdade. Os novos são abarcados, já tem um dinheirinho novo para que esses novos deputados possam ir às suas bases e mostrarem serviço. A questão é que é só para os seus. Porque o tanto de dinheiro do orçamento secreto, só para deixar isso bem claro, ele foi redividido num tipo de orçamento que uma parte vai para impositiva e outra parte são programas direto com os ministérios. Essa parte, que são os programas direto com os ministérios, só leva quem é aliado direto do governo. Senão você manda a indicação e fica o dito pelo não dito. Só para entender que é um outro nome para o orçamento secreto. É a mesma mecânica do orçamento secreto. Mesma coisa. La même chose. Que era a mesma coisa do mensalão. Pelo menos agora a gente batizou oficialmente. Mas o mensalão era crime. Era ilegal. Não, então, a questão é que nós não sabemos ainda se o orçamento secreto é ou não. Porque, quer queira ou não, nada da República pode ser às escondidas, principalmente o dinheiro. Segundo qual é a motivação de eu pegar o dinheiro público, não dar a origem nós sabemos, mas a destinação e o caminho dele, as razões pelas quais eu faço e qual o critério estabelecido. Mas Thiago, o orçamento secreto, emendas, etc., passam por um processo dentro do Legislativo
que nós todos aqui, pelo que eu estou entendendo, estamos discordando dele, Claro, a gente acha um absurdo isso, mas passa por um processo e se aprova uma certa verba. Não, sim, o ponto que eu coloquei é por isso que eu chamei de 2.0. Nós legalizamos a fraude. Mas o mensalão era dinheiro no bolso. O mensalão era dinheiro no bolso do deputado. Isso é crime de uma maneira que o orçamento secreto, digamos que está numa área mais cinzenta. Por isso, sim, sem dúvida, gente. É só esclarecendo as diferenças. Não, claro. Por isso que eu falei 2.0. Mas é importante também pontuar que já houve várias denúncias de que parte do dinheiro do orçamento secreto ia para dentadura, para um monte de desvio. Para o pagamento de advogados, de parlamentares. E vamos lembrar também que em países decentes pode até haver uma pequenina verba para o deputado, o representante lá e fazer localmente. Mas o que acontece no Brasil, como a Joyce colocou, é de uma proporção absurda, super relevante do tamanho do orçamento, principalmente se você levar em conta a parte do orçamento mais discricionária, porque a maior parte do orçamento não está carimbada, né? Então é um volume absurdo que não passa pelas duas casas. Aquilo é separado naquela casa ali. Sim. Né? É um processo que é usado, como vocês... Só estou esclarecendo para o pessoal entender. Claro. Isso é usado para comprar uma base aliada, como você está mencionando, é uma espécie de mensalão legalizado, entre aspas. Né? Por isso que eu usei a expressão, legalização da fraude. Né? Porque está pipocando por aí, não só a compra para fins eleitorais, como também para a estruturação de gabinetes. Vira compra de voto. Aí sim nós estaremos falando, como o João bem colocou, do dinheiro no bolso. E o grande ponto é, boa parte dele, nós não sabemos para onde não. E aí o que parece que aconteceu, só para fazer uma retrospectiva muito rápida, é que tinha valores muito menores até o início do governo Bolsonaro. Quando a Joyce foi para o Congresso. Tinha impositiva, que era em média 18 milhões por parlamentar. Que dava muito menos no total do que esses valores. Muito menos. Então, todo parlamentar fazia indicação da impositiva, atendia os seus municípios, os seus prefeitos, ou programas específicos. Do Arthur Lira foi 300 milhões. Do Arthur Lira, da mãe do Arthur Lira, do presidente da Comissão Mista de Orçamento, todas cifras acima de 100, 150, 200, mas 300. Mas só para concluir o raciocínio. Então, ali, quando o Bolsonaro, que resolveu governar sozinho, depois capitulou ao Centrão, esse valor passou a aumentar muito. Foi muito criticado pelo PT, por a questão do orçamento secreto. E agora, continua subindo num formato muito similar. O Lula, que fez toda a crítica, o PT, que absurdo, está fazendo igualzinho e aumentando, né? Mudando um pouco o formato. Tem um que é impositivo, tem outro que vai por da bancada, um é proporcional, RP2, mas no fundo é muito do mesmo. Deixa eu só corrigir, eu falei a mãe do Arthur Lira, que recebeu emendas de orçamento secreto? Não, foi a mãe do Ciro Nogueira. Certo. Também é cacique lá do Nordeste. Que é a substituta dele no Senado. Exatamente. E o que amarra toda essa questão que nós estamos discutindo é que aí acaba faltando dinheiro para áreas importantes, como, por exemplo, a prevenção de desastres. Joel, você quer complementar? Nós estamos nos minutinhos finais. Eu acho importante essa diferenciação. O orçamento secreto está numa zona cinzenta, ele irriga muita corrupção, não tem a menor dúvida quanto a isso, ele irriga muito dinheiro do bolso, mas em tese ainda a emenda de parlamentar também estaria indo para satisfazer necessidades sociais das diversas localidades do Brasil. O grande problema dele era dois, né? Primeiro, a falta total de transparência sobre que deputado apadrinha qual transferência de verba do governo federal. Então, sem isso, você não tem nem clareza de quem está atrás do quê. E segundo ponto, é o governo federal abrindo mão da sua capacidade de planejar um orçamento, que já é limitado, porque o gasto discricionário é pequeno, mas de planejar um orçamento minimamente racional, estratégico, porque ele é todo picotado num varejo de deputados que vai para sabe-se lá onde.